Bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui convosco para dar continuação ao ciclo de webinars sobre soluções tecnológicas que são dispositivos médicos e que utilizam soluções digitais. Este webinar tem como tema a inovação no setor dos dispositivos médicos, caminhos regulamentares específicos para os dispositivos órfãos e inovadores. E no contexto desta abertura eu gostaria de vos dizer que os regulamentos dos dispositivos médicos têm realmente vindo a colocar muitos desafios a todos os intervenientes no setor, não só pelos aspectos relativos à capacidade de adaptação do sistema e dos seus intervenientes às novas regras e aos novos requisitos, mas também pelo tempo e recursos necessários à mudança e ao desenvolvimento das diferentes infraestruturas previstas na legislação, entre elas o painel de peritos. Tendo em enfoque a segurança e a garantia do acesso ao mercado europeu de dispositivos médicos inovadores e disruptivos de forma atempada, respondendo assim às necessidades dos doentes e dos profissionais de saúde, os regulamentos europeus instituíram eles próprios ferramentas de suporte à inovação, como seja a implementação dos painéis de peritos, com um papel relevante quer na avaliação da conformidade, quer no aconselhamento clínico. Contudo, para que a Europa continue a ser competitiva e mantenha a sua posição dianteira em termos da inovação, torna-se necessário definir caminhos específicos e dedicados a dispositivos médicos inovadores e a dispositivos destinados a pequenas populações, nomeadamente os órfãos ou aqueles que são destinados à população pediátrica. Neste momento já temos uma guidance publicada pelo MDCG, dedicada aos dispositivos órfãos, no contexto do regulamento dos dispositivos médicos, e estamos a trabalhar a nível europeu numa guidance semelhante para os dispositivos médicos de diagnóstico in vitro órfãos. No caso dos dispositivos médicos inovadores e disruptivos, encontra-se já em fase final a redação de uma guidance dedicada a este tema, levada a cabo por uma task force específica junta do MDCG. Esta guidance apresenta recomendações para estabelecer um caminho simplificado na obtenção da marcação CE, permitindo o acesso atempado dos doentes a soluções inovadoras sem comprometer os requisitos de segurança e evidência clínica. Neste sentido, e para nos falar destes novos caminhos regulamentares em discussão europeia, vamos ter connosco duas pessoas que estão a trabalhar este tema na primeira pessoa, a doutora Mariana Madureira e o doutor Miguel Antunes. A doutora Mariana Madureira é técnica superior do Infarmed, desempenha funções na Direção de Produtos de Saúde e integra a equipa dos co-chairs dessa task force que trabalha os breakthrough e é também co-chair do grupo MDCG-NET, que se dedica às novas tecnologias, novas e emergentes tecnologias. Abordará, numa perspectiva regulamentar, o trabalho europeu em curso, rumo a um fast tracking da inovação. De seguida, o Dr. Miguel Antunes, que já integrou os quadros e que integra os quadros do Infarmed, mas que neste momento faz parte da equipa da EMA e que é responsável pelo secretariado do painel de peritos, constituído ao abrigo dos regulamentos europeus, e que também integra a mesma task force de que vos falei. Falará o Dr. Miguel Antunes do papel do painel de peritos na aplicação dos regulamentos, dos pilotos de aconselhamento científico que estão em curso e os que vão acontecer, nomeadamente no contexto dos dispositivos órfãos, e também o papel do painel de peritos no futuro programa para os inovadores, no futuro programa europeu para os inovadores, ou seja, nesta tentativa de encontrarmos caminhos simplificados, regulamentares para a colocação para uma colocação dos dispositivos inovadores no mercado de forma mais atempada.
Muito obrigada a todos. Vou dar a palavra à Mariana, que vai-nos então falar sobre esta primeira parte. Obrigada. Olá a todos, bom dia. Obrigado, agradeço desde já a vossa presença aqui para este webinar e agradeço também aqui a introdução que a doutora Judite fez, o que também já facilita aqui um pouco a nossa, enquadra e facilita aqui um pouco a nossa apresentação hoje. Como sabemos, os dispositivos médicos é um setor, o setor dos dispositivos médicos é um setor de grande inovação e para tal tem contribuído muito os avanços nas tecnologias de comunicação e informação, nanotecnologia, nanomateriais, que se traduzem em soluções que envolvem impressão 3D, a robótica, as tecnologias wearable e pronto, e outras soluções digitais. É um setor de inovação constante, traduzindo-se, podemos constatar, ter esta constatação através das patentes que são registadas em cada ano, e em 2024 as tecnologias médicas ainda continuam no top 5 de todas as tecnologias submetidas, a par das tecnologias computacionais e outras de comunicação e digitais. Tudo isto se refletiu nos regulamentos que temos hoje, publicados em 2017, traduzindo-se em novas regras, novas definições, novos requisitos gerais de segurança e desempenho, muito em particular para o software, mas também para os nanomateriais e outros aspectos que também iremos falar ao longo deste ciclo de webinars. Outras ferramentas também já referidas é o painel de peritos, portanto envolvido, que é também tem um papel importante na avaliação de conformidade de certos dispositivos inovadores e de classe de risco elevada, assim como no aconselhamento científico, portanto é previsto no regulamento. A par disso, também temos aqui a responsabilidade de ter um acompanhamento permanente do progresso tecnológico ou realização de horizon scannings, e isto o grupo da MDCG das novas tecnologias tem contribuído para esta iniciativa e veremos mais à frente o que se encontra previsto para os próximos anos. Em termos de caminhos regulamentares, o que é que os nossos regulamentos dos dispositivos médicos e diagnóstico in vitro referem? Pois, para ter a marcação CE, os dispositivos médicos têm que cumprir todas as regras previstas, desde a qualificação, classificação, portanto, e a avaliação é uma avaliação proporcionada ao risco, portanto, o nível de evidências necessárias para a colocação no mercado depende então da classe de risco do próprio dispositivo. Portanto, todos esses requisitos de pré e pós-mercado devem ser cumpridos por todos os dispositivos que, no sentido de obterem a marcação CE e que tenham marcação CE. Os regulamentos também prevêem casos específicos, portanto, um caminho específico para, digamos, dispositivos personalizados, e aqui refiro-me aos dispositivos feitos por medida, que, portanto, destinados a um só utilizador e, portanto, tem uma definição própria, características próprias e um percurso também que difere dos anteriores. Temos ainda outro caso particular dos dispositivos in-house, são aqueles que são concebidos e fabricados e utilizados dentro da própria instituição hospitalar, portanto, tem um cariz mais nacional. Portanto, são estes os aspectos em termos de caminhos regulamentares que podemos referir de forma genérica ou mais específica para estes casos nos regulamentos. Tal como a doutora Judite também já referiu, houve alguns, na implementação dos regulamentos ao longo deste tempo, tem havido alguns constrangimentos, alguns desafios, nomeadamente a capacidade
do sistema, e depois mais à frente começou por haver também, aparecendo, a surgirem notícias dos desafios que aplicáveis à colocação no mercado de dispositivos para populações pediátricas e outras, e também ao desvio da inovação da Europa. Portanto, o balanço entre a segurança e a inovação é, de facto, algo que nem sempre será fácil de manter. Neste encontro, no sentido de corresponder a estes desafios, têm vindo a ser desenvolvidas algumas ações de curto prazo, legislativas, como as instruções eletrónicas de utilização, cuja última alteração a este regulamento é recente, portanto, do segundo trimestre de 2025. Também a constituição do painel de peritos, o estabelecimento de um painel de peritos dedicado a dispositivos para pequenas populações, portanto, órfãos e pediátricos. Prevê-se outras ações não legislativas, que é a publicação da guidance dos dispositivos inovadores ou tecnologias inovadoras, os Breakthrough Technology, e também a guidance para completar a guidance dos dispositivos órfãos, agora dedicada aos dispositivos in vitro. Há outras soluções que também têm impacto na inovação e que serão referidas noutros webinars. Relativamente aos dispositivos órfãos, temos então esta guidance MDCG 2024-10, que é relativa à avaliação clínica de dispositivos médicos dedicados, portanto, estes dispositivos órfãos são então destinados a tratamento de doenças ou condições que afetam apenas um pequeno número de pessoas a cada ano, e já vamos ver quais são de facto os critérios, muitas vezes para tratar as doenças raras, doenças ou condições médicas raras, e sendo cruciais são cruciais para suprimir uma determinada necessidade médica. Destinam-se também ao uso exclusivo e predominante em menores e populações pediátricas, e neste contexto gerar proativamente dados clínicos dentro de um prazo adequado em pequenas populações de doença é algo desafiador, considerando a vulnerabilidade das populações. Portanto, esta guidance contém então os critérios para o dispositivo órfão, e se virem, refere que são dispositivos, portanto, estes dispositivos têm que ser destinados especificamente para beneficiar doentes, tratamento de doentes, ou diagnóstico ou prevenção em doenças ou condições que apresentam não mais de 12 mil indivíduos na União Europeia. Estes números foram extrapolados também do contexto internacional e com base também na população europeia, mas o Dr. Miguel mais à frente poderá falar um pouco mais dos desafios também do cumprimento deste critério. Portanto, a par do número de população, também tem que ser dispositivos para cumprirem este critério, que não haja alternativas suficientes ou opções de tratamento ou diagnóstico, ou que possam oferecer um benefício clínico aumentado comparado com o estado da arte ou com outras alternativas do mercado. Além dos critérios, temos a guidance foca-se numa parte A, que é uma parte essencial, que são as considerações sobre a avaliação clínica, onde se faz referência à aceitabilidade das limitações dos dados clínicos na pré-comercialização. Portanto, é um dos principais desafios. E também alguns aspectos neste contexto dedicado a dispositivos órfãos, que são os novos e os legacy, portanto, os que vêm ainda das diretivas.
aborda-se também a forma de gerar dados clínicos na pós-comercialização destes dispositivos médicos, incluindo no pós-mercado, na monitorização pós-mercado e o follow-up clínico também pós-mercado. No caso tem uma parte B relativa também a considerações procedimentais, portanto, qual é o papel dos organismos notificados e o painel de peritos, com orientações específicas, portanto, no caso dos organismos notificados, sobre a avaliação desses dispositivos, em particular o diálogo estruturado, que é muito importante numa fase prévia ainda às atividades de avaliação, com a verificação do estatuto de dispositivo órfão numa fase ainda prévia, e também prevê aqui a possibilidade de existirem certificados com condições, portanto, partindo-se de uma, digamos, de uma quantidade de evidência clínica que depois vai ser pré-mercado, que vai ser completada no pós-mercado. No caso do painel, dos painéis de peritos, portanto, tem aqui um papel fundamental na designação de dispositivo órfão e depois mais à frente no aconselhamento científico a fabricantes e organismos notificados. O Dr. Miguel falar-nos-á das iniciativas piloto e dos programas que ocorreram neste contexto da parte dos painéis de peritos mais à frente. Também que são relevantes, no fundo, para conhecer o que temos no mercado e também para aplicar, portanto, a parte operacional da aplicação destes critérios e considerações que a Guidance vem aqui apresentar. No caso dos dispositivos inovadores, sabemos de outras jurisdições a existência de programas que permitem, digamos, proporcionar um acesso atempado a dispositivos que ofereçam tratamento e diagnóstico, sobretudo em doenças que podem ser potencialmente fatais ou que sejam irreversivelmente debilitantes. Sobretudo, foco aqui, sobretudo dos Estados Unidos, que é um programa para os dispositivos inovadores, que tem uma guidance publicada agora em 2023, e também o caso do Japão, que eles chamam a designação Sakigake, que também promove dispositivos inovadores por meio de revisões aceleradas e aconselhamentos e providenciando aconselhamentos prioritários. Também noutras áreas, como na China, no Canadá, por exemplo, tem estes programas. E neste enquadramento também a Europa tentou aqui reunir alguns peritos e uma task force que foi constituída em janeiro de 2025 no contexto do MDCG, que permite então estabelecer os critérios também para o que é que se entende por ser dispositivo inovador, porque serão estes que cumpram os critérios que depois terão, digamos aqui, apoios no contexto ou de aconselhamento científico ou de priorização para a investigação clínica e poderão seguir, cumprir aqui os pontos da guidance. Os últimos, digamos que esta guidance está prestes a ser finalizada, prevê-se que o seu endorsement, ou que possa ser submetida para endorsement em 1 de dezembro, que é a reunião do MDCG. Portanto, até ao final do ano teremos uma guidance publicada, é o que esperamos. Portanto, já tivemos várias consultas públicas, tivemos workshops onde envolvemos a indústria e e associações médicas da Europa entre outros organismos notificados
e também vários grupos de trabalho da área dos IVDs, da investigação clínica, das novas tecnologias, dos organismos notificados. Todas estas vertentes foram envolvidas nesta discussão. Então, neste documento, que ainda é draft, os critérios, os critérios para que um dispositivo seja considerado um dispositivo inovador ou breakthrough são 2, portanto, um com base na inovação, portanto, inovação na tecnologia, pode ser inovação tecnológica ou relativa ao procedimento clínico relacionado, ou pode ser ou a aplicação na prática clínica, se estivermos aqui a pensar nos DIVs. Ao mesmo tempo, tem que ter um impacto clínico positivo na saúde do doente ou na saúde pública para uma doença ou condição com risco de vida ou irreversivelmente debilitante, por meio de qualquer das seguintes, ou comparado com as alternativas, o estado da arte, ou para satisfazer uma necessidade não atendida. Portanto, se estivermos aqui a falar na inovação, no ponto 1, inovação na tecnologia do dispositivo médico, podemos estar aqui a falar dos materiais, na sua composição, pode ser um material completamente novo, a duração do contacto dos materiais com os tecidos humanos ou fluidos corporais, entre outros aspectos relacionados aos materiais, incluindo aspectos da sustentabilidade ambiental. Pode ser um material completamente, pode ser um material que de facto tenha menos impacto ambiental e produza os mesmos efeitos em matéria de segurança e desempenho, ou melhores, do que outras alternativas. Relativamente à concepção ou design, portanto, também pode haver inovação, incluindo as especificações, propriedades novas ou modificadas da tecnologia, do dispositivo médico. Também o processo de fabrico pode ser inovador. Pensemos no caso da impressão 3D e todos os desafios ao fabrico de dispositivos médicos. E mecanismo de ação, pode haver um mecanismo de ação que possa ser também diferente do que já conhecemos. Estes são alguns aspectos que esta guidance refere como exemplos que possam constituir inovação na tecnologia do dispositivo médico. Podemos também estar a falar em inovação na abordagem clínica, o procedimento clínico, relacionado com a aplicação do dispositivo na prática clínica. Podemos ter uma tecnologia, pode ser uma finalidade completamente nova, uma indicação completamente nova, ou a aplicação da tecnologia, portanto, a mesma tecnologia ser agora utilizada num contexto completamente novo. Pronto, tudo isto são os aspectos a considerar aqui no primeiro critério relativo à inovação. O impacto clínico positivo deve ser significativo para a saúde do doente ou a saúde pública e tem também a ver com a natureza da doença ou condição e comparativamente com as alternativas e estado da arte. Por exemplo, se é um dispositivo para tratar ou prevenir um efeito colateral grave associado ao tratamento, ou, por exemplo, tratar uma condição que apresenta um risco significativamente menor de efeitos adversos graves. Portanto, tudo isto pode trazer, tendo um impacto positivo clínico, poderá, associado à inovação, ser considerado como critério para o estatuto de dispositivo inovador. Assim, e de uma forma genérica, só os dispositivos médicos que apresentem um elevado grau de inovação, novidade, poderão ser, portanto, tecnologias disruptivas ou que mudem um pouco o paradigma do existente, poderão aqui ser consideradas a par dos impactos positivos para a saúde do doente ou para a saúde pública. Tem também uma parte A e uma parte B, tal como a guidance dos órfãos, portanto, seguiu-se um pouco a linha
da guidance que está publicada para os órfãos, porque também há aspectos que são essenciais, que é a evidência clínica, e que é algo que de facto é essencial em ambos os casos. Mas aqui em particular tem também uma vertente pré-clínica que deve ser considerada, e é isso que aqui se descreve digamos, uma parte A. Portanto, há um balanço em que se refere que tem que haver um balanço do pré-mercado, relativamente à evidência clínica, um balanço entre o pré-mercado e o pós-mercado. Portanto, há evidências que a evidência clínica pode ser menor no pré-mercado, mas tem que haver aqui um compromisso da mesma ser estudada e continuada no pós-mercado. Também sabemos que temos que lidar com as limitações existentes, e há aspectos a considerar, nomeadamente para os dispositivos de diagnóstico in vitro e para os dispositivos médicos que integram a inteligência artificial. No caso da evidência não clínica, os desafios podem ser muito, muito relacionados com a inovação. Por exemplo, podemos ter um material completamente novo, em que, digamos que nesta parte dos testes pré-clínicos pode ser desafiante estudar ou analisar. Podemos ter também uma tecnologia, combinação de diferentes tecnologias, que pode ter aqui, de facto, também alguns desafios. Desde logo que a segurança biológica é algo muito importante. No caso dos dispositivos que entram em contacto com o organismo humano, portanto, tem que ser algo a considerar. Há também normas harmonizadas que poderão ser utilizadas, como sabem, não são obrigatórias, mas há normas que podem ser utilizadas como no contexto da avaliação biológica, e aqui, caso seja necessário, fazer uso dos testes em animais, sempre de acordo com as regras, e caso não haja outras formas de o fazer, pois ter-se-á que recorrer. Também os métodos in silico poderão ser considerados, e cada vez mais, para casos onde outras opções não se consigam providenciar. Relativamente às investigações clínicas, investigações clínicas e estudos de desempenho, temos de estar sempre com um foco na segurança, a curto e médio prazo, mas também no desempenho. Há algumas considerações relativas digamos, ao design do estudo e eventual comparador que tem que se considerar também neste contexto. Temos uma parte relacionada com os estudos clínicos pós-mercado e desempenho, que serão, portanto, um bom plano para fazer estes estudos à partida, quando o dispositivo é disponibilizado no mercado. Tem que ser previsto ter um plano para que sejam realizados, e claro que os certificados com condições será outra ferramenta importante para considerar para estes dispositivos inovadores. Esta guidance também se refere ao papel que cada um dos diferentes atores pode ter no contexto das novas tecnologias. Portanto, desde logo na fase pré-clínica, poderemos ter, portanto, digamos, o estatuto. Os fabricantes ou quem desenvolve estas novas tecnologias pode submeter o seu dispositivo médico para ter uma opinião sobre o estatuto de ser ou não um dispositivo inovador. Portanto, quem vai dar parecer sobre esse aspecto será aqui o painel de peritos.
pode ser numa fase pré-clínica ou mais adiantada ou menos adiantada, mas com base em algumas evidências, portanto tem que existir sempre algumas evidências de acordo com o que está previsto na guidance. As autoridades competentes poderão sempre aqui também facultar apoio regulamentar e também apoiar a confirmação das designações ou do estatuto de dispositivo inovador. Mais à frente, o painel de peritos pode ainda, no caso do dispositivo, já caminhar para a avaliação clínica, poder também dar o parecer sobre a estratégia clínica, sobre o desenvolvimento da estratégia clínica e do seu plano. As autoridades competentes podem priorizar, neste caso, a partir do momento que seja designado como um dispositivo inovador, pode ter prioridades para entrar nas investigações clínicas coordenadas. E os organismos notificados têm um papel fundamental também aqui para no enquadramento do diálogo estruturado, na priorização dos documentos, dá prioridade, no fundo, a estas avaliações, ter também atenção aos custos, sobretudo se estivermos a pensar em pequenas e médias empresas ou pequenas e microempresas, que será, neste caso, um dos aspectos a considerar. Claro que o painel de peritos mais à frente, se estivermos a falar da avaliação de conformidade, tem também já previsto no regulamento o seu envolvimento nesse procedimento quando os dispositivos sejam inovadores e de classes de risco elevada, como os implantáveis de classe 3 ou para a administração de medicamentos da classe 2B. E pronto, e o painel de peritos, portanto, há aqui o painel de peritos, o procedimento é aplicável e digamos que é um parecer em que requer a intervenção também do organismo notificado, que envia ao painel de peritos e o painel de peritos pronuncia sobre este aspecto. Também pode haver aqui um apoio aos organismos notificados, no que diz respeito às avaliações de dispositivos breakthrough. Pronto, isto, no fundo, esta guidance foca-se no que o regulamento atualmente prevê, com algumas, digamos, com algumas clarificações que poderão ajudar neste procedimento de inovadores. Eu não me vou debater, não vou referir, porque aqui os papéis dos diferentes atores depois poderão ver com mais atenção na própria guidance e considerando o tempo e que o Dr. Miguel ainda vai falar sobre a continuação destas matérias, sobretudo o que se prevê que é a realização de um piloto de aconselhamento para estes dispositivos inovadores, aconselhamento científico, e também há outros aspectos que a guidance se focará que referem às questões de financiamento e de apoio à inovação a nível nacional e europeu. Outras iniciativas neste contexto, e agora muito rapidamente, apenas dizer que as autoridades competentes, em particular o Infarmed, está envolvido em alguns projetos a decorrer, de alguma forma não está mais envolvido nas joint actions de market surveillance, é um dos aspectos que é apenas dedicado a autoridades competentes. Há outros que interferem de diferentes formas, que não é Atlas, que é mais dedicado a medicamentos, mas também tem produtos combinados, tem o programa Combine e outros projetos dedicados aos estudos de viabilidade, feasibility studies, harmonized approach to early feasibility studies, de certa forma, aplicáveis às novas tecnologias, também outros relativos à inteligência artificial, e haverá um a iniciar-se que também será uma joint action,
portanto, com autoridades competentes relativa a matérias de aconselhamento científico e de coordenação de casos de segurança, que será, digamos, irá começar no final do próximo ano. Ainda se espera, desde já, que este projeto Horizon Scanning, de um sistema de Horizon Scanning que dê aqui apoio ao regulamento e que venha antecipar os desafios de novas tecnologias, ou que ajude a antecipar os desafios que estas novas tecnologias colocam, quer ao regulador, quer ao todo o sistema. Portanto, foi aprovado, escolhido recentemente, digamos, a entidade ou o consórcio que irá realizar este projeto, e que em breve, esperemos ter mais alguma informação a este respeito. Pronto, desde já agradeço e passo a palavra ao Dr. Miguel. Muito obrigada, Mariana. Vamos então agora ouvir o Dr. Miguel, que está em Amsterdão, na EMA, e para nós é realmente um privilégio poder estar ouvi-lo hoje. Obrigada, Miguel. Muito bom dia a todos. Não sei se me conseguem ouvir, espero que sim. Perfeito, muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje convosco. Queria começar por agradecer o convite que a doutora Judite Neves me dirigiu para participar neste painel, juntamente com a doutora Mariana Madureira. É um prazer. E queria também felicitar o Infarmed por esta iniciativa. É de facto uma iniciativa muito ambiciosa, mas também muito oportuna. E é obviamente um gosto poder partilhar hoje convosco o que é o papel dos painéis de perito e o que tem sido a nossa atividade ao longo destes já quase 4 anos de atividade. Aliás, a caminho de 5 já. Desde já queria apresentar as minhas desculpas porque os meus slides vão estar em inglês, porque são versões oficiais da Agência Europeia de Medicamentos, mas vou fazer, obviamente, a apresentação em português. Começaria por referir o que é o painel de peritos, tal como ele está definido nos regulamentos dos dispositivos médicos. É um grupo de peritos independentes, portanto, eles não pertencem nem à Comissão Europeia, nem à Agência Europeia de Medicamentos. O que pertence à Agência Europeia de Medicamentos é o secretariado que, no fundo, dá um suporte técnico e científico à sua atividade. É um grupo vasto de peritos, eles têm diferentes nacionalidades e diferentes valências, e estão agrupados, como o nome indica, em diferentes painéis, que são sobretudo de natureza clínica, que cobrem, obviamente, desde a cardiologia, a ortopedia, a neurologia, mas também tem alguns com uma atividade mais específica, como é o caso do painel de screening, que no fundo está mais focado para a detecção de inovação, porque há passos específicos de alguns procedimentos que requerem essa atividade, e também um painel muito particular, que é o painel de diagnósticos in vitro, que obviamente está ligado a essa atividade. No total, integrados em painéis, temos quase 200 peritos que compõem esses painéis, mas além dessa composição, que é uma composição um pouco mais fixa, temos também uma lista central de peritos, a qual atualmente tem 125 membros, cerca de 125 membros, mas é uma lista que está sempre em constante atualização, dependendo, obviamente, das necessidades. Portanto, no total, são quase 300 peritos que compõem estes painéis e, de facto, tem uma abrangência, não só em termos de nacionalidades, mas também em termos de competência, que trouxeram, a minha opinião obviamente é enviesada, mas trouxeram uma mais-valia para o sistema de dispositivos médicos, e que era uma visão que era de facto necessária.
Existe neste momento, e como eu falei em renovação, de facto, estes painéis estão sempre em renovação e existe agora uma nova chamada para participantes nos painéis. Essa call está aberta e estará aberta em permanência. Depois os slides são partilhados e, portanto, terão acesso a estes links. E, portanto, estamos sempre a tentar recrutar novos peritos e nova expertise para estes painéis. Chamei a atenção para que, em particular, estamos a recrutar expertise para este novo painel de dispositivos pediátricos e doenças raras, que obviamente vai apoiar algumas funções específicas ligadas a esse setor. Em termos de atividades, são bastante diversas. Eu vou-me focar sobretudo em duas, mas gostaria também de chamar a atenção que algumas atividades são voluntárias, ou seja, dependem da iniciativa de um candidato para fazer esse pedido, geralmente um fabricante ou um organismo notificado que submete esse pedido de apoio. Mas há atividades que são obrigatórias e que decorrem diretamente dos regulamentos, e são elas a necessidade de um procedimento de consulta, no caso de dispositivos de alto risco, nomeadamente dispositivos da classe 3 implantáveis. Também há um tipo particular de dispositivos ativos da classe 2B, que requerem uma opinião, e todas essas opiniões são públicas e estão publicadas no site quer da Comissão Europeia, quer da Agência Europeia de Medicamentos, e o mesmo se aplica a dispositivos de alto risco da categoria dos diagnósticos in vitro. E nesse caso chama-se AVIO, para diferenciar um pouco destas opiniões dos dispositivos. Ambos os procedimentos são obrigatórios. Existe ainda a possibilidade de quer o MDCG, quer a Comissão Europeia consultarem os painéis de peritos para qualquer assunto relativo à segurança ou desempenho de dispositivos médicos ou de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Esses pedidos também são públicos e estão também publicados nos mesmos sites, nos links que depois poderão consultar nestes slides. Além destes procedimentos obrigatórios de que eu falei, de consulta, existe a possibilidade de consultar os painéis para apoio, aconselhamento científico. Existe uma restrição de classes, porque também se entende que, obviamente, os dispositivos que mais beneficiariam deste apoio serão dispositivos de alto risco, e por isso essa provisão que existe no regulamento incide sobretudo nos dispositivos de classe 3. Eu referi há pouco os dispositivos de classe 3 implantáveis, mas neste caso alarga-se um pouco o âmbito para a possibilidade deste aconselhamento e mantém-se a mesma possibilidade para o tal subgrupo específico de dispositivos de classe 2B ativos de que eu referi há pouco. Todos eles podem os fabricantes podem consultar os painéis de peritos para um apoio, quer à estratégia de desenvolvimento clínico do seu dispositivo, quer para propostas específicas de investigação clínica. E nesse sentido, e para implementar esta previsão, a Agência Europeia lançou em fevereiro de 2023 um projeto piloto que encerrou em dezembro do ano passado, e do qual resultou uma série de aprendizagens e de alterações do procedimento, e todo esse processo foi objeto de um relatório que está publicado, é ainda um relatório preliminar, mas cuja versão final também está a ser preparada, e que, no fundo, a ideia foi pensar um pouco um procedimento que fosse ajustado às necessidades dos participantes. E houve, de facto, muitas aprendizagens que foram feitas durante essa implementação e que foram já tidas em conta quando se fez depois a adoção do processo definitivo. Chamar ainda a atenção que é possível para dispositivos da mesma classe de risco, aliás, que é um pouco restrito, porque tem a ver também com restrições do regulamento de avaliação de tecnologias de saúde, mas é possível fazer também um aconselhamento paralelo
com as autoridades da HTA, num procedimento que chamamos de Parallel Advice, com este Joint Scientific Consultation, que é um procedimento do regulamento de avaliação de tecnologias de saúde. Isto é um resultado do que foi esse projeto piloto. Nós tivemos 51 submissões de pedidos de apoio e, como podem ver, um dos objetivos era ter aplicações de várias áreas clínicas e, de facto, esse objetivo foi plenamente conseguido. Não é estranho, obviamente, que as áreas mais concorridas tivessem sido a cardiologia, a ortopedia, a neurologia, são se calhar também as áreas onde há mais inovação e onde também há mais produtos a serem atualmente desenvolvidos. Mas não só os pedidos se entraram nessas áreas, mas percorreram mais ou menos todas as áreas clínicas que nós temos nos painéis, e isso era importante para permitir aos diferentes peritos ter essa experiência de participar nestes processos de aconselhamento científico. E, portanto, esse foi um primeiro objetivo que foi largamente conseguido. Além disso, o número de pedidos que nós tivemos foi também altamente satisfatório, porque, de facto, num período relativamente curto, foi um elevado número de pedidos, o que nos permitiu ganhar alguma experiência relativamente a estes processos. Também foi uma aprendizagem que se fez durante o piloto. Obviamente que não é estranho sabermos que nesta área as pequenas e médias empresas são dominantes. É um setor em que fala-se de 90% a 95% do setor é composto por pequenas e médias empresas. Nós, em termos de submissões, 75% das empresas eram pequenas e médias empresas, mas algumas eram de facto muito pequenas, micro ou mesmo nano empresas. E, nesse caso, os mecanismos de apoio dessas empresas tiveram que ser adaptados a essa especificidade. E, portanto, tivemos que adicionar mecanismos de reuniões prévias para clarificar processos, para explicar muitas vezes o que é que constituía o processo propriamente dito. E, portanto, isso requeriu, obviamente, mais apoio, que nós depois incorporámos também quando se passou ao processo definitivo. Nós pedimos também aos participantes para se classificarem em termos de novidades, ou se estavam a dirigir-se a necessidades médicas que estavam inatendidas, ou se eram dispositivos que se dirigiam a um pequeno grupo de doentes, e podem ver nesta coluna a distribuição, e de facto a larguíssima maioria das submissões diziam respeito a pedidos que se consideravam dispositivos muito inovadores. Em termos de distribuição dos tipos de perguntas, elas foram muito diversas, mas o que notámos é que, de facto, havia temas muito recorrentes. Eles estavam, obviamente, relacionados com características dos estudos, porque a maior parte dos pedidos tinham a ver com perguntas específicas relativamente a estudos de investigação clínica e tinham a ver com desenhos de estudo ou com os endpoints que estavam previstos ou com considerações metodológicas. Portanto, isso foram mais ou menos temas recorrentes em todos os pedidos. Desde que o piloto foi encerrado, nós incorporámos essas aprendizagens e abrimos um serviço regular que está disponível desde fevereiro de 2025. E tem mais informação neste link que consta deste slide. Relativamente aos dispositivos órfãos, a doutora Mariana Madureira já referiu essa guidance do MDCG que fala numa abordagem relativamente à avaliação clínica destes dispositivos. O contributo dos painéis de peritos nesta área é, obviamente, muito significativo e centra-se em dois níveis, sobretudo. Um é numa identificação desse estatuto de dispositivo órfão, e um segundo nível na possibilidade de um apoio relativamente ao desenvolvimento do programa clínico desse dispositivo, uma vez reconhecido esse estatuto, porque obviamente se é reconhecido um estatuto órfão um dispositivo, há inerente a esse reconhecimento o reconhecimento também de que
o número de doentes disponíveis para realizar uma investigação clínica é obviamente mais limitado. E, portanto, haverá um pacote clínico que é todo ele mais limitado e isso é aceite obviamente, durante o procedimento de avaliação da conformidade. Este processo é feito a pedido de um fabricante antes de, obviamente, dos estudos serem desenvolvidos, idealmente, mas durante o período transitório foi também previsto que pudesse haver um apoio excepcional durante a avaliação da conformidade. E esse pedido pode ser desencadeado pelo fabricante ou também pelo organismo notificado, em casos em que o apoio à avaliação da conformidade pudesse ser útil. E, portanto, nesse caso, qualquer das duas possibilidades é possível. Este projeto ainda está a decorrer em modo piloto, porque tal como no aconselhamento científico entendemos que havia aprendizagens que era necessário fazer antes de ter o processo completamente estabelecido. Este projeto piloto terminará no final deste ano, mas será continuado, provavelmente não em modo piloto, mas se calhar em moldes muito semelhantes ao que temos desenvolvido até aqui. Nós selecionamos 5 casos de estudo iniciais durante o processo, porque isto tudo era muito experimental e desconhecido, e podem ver na tabela também a distribuição desses 5 casos. Cobriram áreas clínicas diferenciadas, que, como sabem, é sempre a nossa preocupação, mas podem ver também que há dispositivos muito variados. Eu não posso, obviamente, entrar em grandes detalhes sobre os dispositivos que estão incluídos, porque isso poderia entrar em questões de confidencialidade, mas todos estes estatutos de dispositivo órfão foram acordados para estes dispositivos, e em 2 destes casos os fabricantes pediram adicionalmente apoio relativamente ao desenvolvimento do seu programa clínico, que também esse apoio já foi prestado. Nós não estamos a publicar informação relativa aos dispositivos que participam, porque não se chegou a um acordo relativamente a que informação é que poderia ser disponibilizada e como também há a possibilidade de estes processos decorrerem independentemente junto dos organismos notificados. Neste momento não estamos de facto a publicar essa informação, mas obviamente que é possível, não impedimos os fabricantes de divulgarem essa informação, caso entendam, e é o caso de um dos participantes neste programa piloto. A empresa Carter submeteu um pedido relativamente ao estatuto de dispositivo órfão para um dispositivo inovador, o SonoCloud, que é um dispositivo de sonicação, que no fundo faz uma disrupção da barreira hematoencefálica para, no tratamento de glioblastoma, um tipo de tumor cerebral altamente invasivo, a permitir uma maior concentração de uma carboplatina modificada, também ela considerada medicamento órfão. Portanto, aqui dá-se uma conjuntura de medicamento órfão com doença rara, com um dispositivo órfão, que é também uma parceria interessante sobre estas diferentes áreas, e permitiu também alguma interação, diria até alguma, não muita, aliás, corrigiria alguma para muita interação com os nossos colegas do aconselhamento científico a medicamentos. Finalmente, só uma breve abordagem aos medicamentos, aos dispositivos inovadores, os Breakthrough Devices. A doutora Mariana já se referiu a eles. Portanto, a definição combina 2 grandes pilares, um pilar de inovação tecnológica com um pilar de relevância clínica, porque obviamente neste caso importa combinar os dois, não pode ser só um dispositivo altamente inovador a nível tecnológico, mas também tem que ter um impacto clínico significativo. Isso é importante. Poderíamos escolher diferentes produtos para ilustrar isso, mas o caso da evolução dos pacemakers é bastante relevante para mostrar que, obviamente, que os pacemakers começaram a ser desenvolvidos no início do século XX. Não fui tão atrás, mas se calhar
talvez esse primeiro salto paradigmático tenha sido nos anos 50, com os estudos do Dr. Fuhrman e a primeira possibilidade de intervenção não cirúrgica na implantação de pacemakers, que depois foram evoluindo ao longo de vários anos e que ultimamente culminam nos leadless pacemakers, por exemplo, que são já uma tecnologia que poderíamos chamar já mais ou menos estabelecida. Até há dispositivos que estão a ser desenvolvidos e que não são ficção científica, já existem protótipos até bastante avançados de dispositivos que são que são desprovidos de bateria e, portanto, que são acionados pelo próprio movimento cardíaco. Nós não temos, obviamente, ainda na Europa experiência relativamente à aplicação desta guidance. Podemos ver um pouco o que tem sido a aplicação dos Estados Unidos. A definição usada pelas duas regiões regulamentares é de alguma forma semelhante, embora tenha diferenças que depois são significativas. Nos Estados Unidos diria que a definição se centra mais nos aspectos clínicos e não tanto nos aspectos de inovação, enquanto que na Europa há um equilíbrio entre os dois. Portanto, se calhar esse aspecto da inovação é mais patente na definição europeia. Mas se esta tem sido a experiência nos Estados Unidos, portanto, no fundo é um pouco orientador do que se poderá passar na Europa quando implementarmos este projeto em pleno. E podem ver que até hoje nos Estados Unidos foram mais de 1000 dispositivos foram reconhecidos como sendo breakthrough. A larguíssima maioria de dispositivos médicos tradicionais, com se calhar, cerca de 1% dos produtos sendo dispositivos de diagnóstico in vitro, mas existe depois uma grande erosão quando se chega à fase de colocação no mercado, portanto muitos deles são reconhecidos como breakthrough, mas relativamente poucos chegam realmente à colocação no mercado, tem a ver com variedíssimos fatores que não importa especificar aqui, mas que 10% deles chegam ao mercado. E também uma distribuição relativamente aos anos, portanto estamos a falar em termos de submissão, se calhar entre 150 a 200 dispositivos por ano são reconhecidos como breakthrough. Eu parava aqui e deixava algum espaço para questões. Muito obrigado. Penso que agora já me ouvem. Estava a agradecer ao Dr. Miguel Antunes e também agradecer à doutora Mariana Madureira pelas duas interessantíssimas apresentações, muito complementares que tivemos aqui hoje e que acho que foram realmente muito importantes para o reconhecimento do que a Europa está a fazer em termos de apoiar a inovação no setor das tecnologias médicas, nomeadamente nos dispositivos médicos. Eu penso que há muito poucas questões. Eu não sei se querem responder a uma ou outra, estamos perto do término da nossa hora. Eu não sei se. Eu diria que as questões que foram colocadas vão ser todas elas, quer as que são colocadas neste webinar, quer nos outros webinars, vão ser compiladas e vamos tentar agrupá-las e tentar respondê-las de forma global, através, se calhar, de FAQs que serão publicados posteriormente a estes webinars. Não sei se concordam com isso, sim? Miguel, sim? Então, vamos dizer que estas apresentações vão ser públicas, vão ser disponibilizadas, o que penso que tem informação valiosíssima para todos aqueles que quiserem apostar em dispositivos órfãos e inovadores. E também devo dizer que nos encontramos no dia 4 de dezembro, dia 4 de dezembro, pelas 10 horas, para falarmos sobre classificação de risco de software e de outras soluções digitais que são dispositivos médicos. Muito obrigada a todos, vimos-nos daqui a uma semana. Muito obrigada. Obrigada, Miguel. Miguel, muito Obrigado, obrigada. foi um gosto. Obrigada a todos. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Muito obrigada. Bom dia.